que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Olá, moçada! Eu sou Beatriz, a Bia, e com grande entusiasmo nós iniciamos mais um episódio aqui no BiaCast. Desde já, inscreva-se no canal, participe das nossas redes sociais, tem sorteio rolando lá no Instagram, então não percam a oportunidade e se interaja conosco. Esse episódio ele é patrocinado pela Escola de Oratória Vox to You, Unidade Patos de Minas. Fale bem, não importa quem, não importa onde. E já falando de Vox to You, estamos aqui com o Luiz Câmara, o fundador da Vox to You. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Bia. Mega feliz de estar aqui com você, participando desse podcast. Parabéns pelo trabalho e por tudo que você vem aí proporcionando, inspirando milhares de brasileiros. Muito obrigada. E Luiz, já me conta um pouquinho de você. Quem é o Luiz? Eu sou um jovem de Cravinhos, interior de São Paulo. Eu comecei minha vida em Cravinhos desde cedo trabalhando, vendi salgadinho, dei aula de informática. Com 17 anos eu comecei a empreender, montei uma farmácia. E aí eu vi como era difícil empreender, né? Tem que ter muita disciplina fanática, muita paranoia produtiva. Foi uma experiência que me marcou muito ali com as farmácias, porque por ser um varejo, o que fez a diferença para o negócio dar certo foi fazer muita venda ativa. Não ficar esperando o cliente entrar, né? Muita gente quer empreender e não vai atrás de vendas, não vai atrás de cliente. E um grande diferencial que meu primeiro empreendimento, que foi a farmácia, deu certo até eu montar uma segunda loja, foi essa questão de fazer muita venda. E aí, a oratória é fundamental porque é a grande ferramenta de vendas. Com certeza. Depois disso, eu fui criei uma empresa de eventos empresariais lá no interior de São Paulo. E na empresa de eventos empresariais, eu via que muito empresário, às vezes, tinha uma Porsche na mão, mas na hora de vender, vendia como se fosse um Fusquinha. E aí criamos um curso de oratória para atender essa demanda em 2015. Esse curso de oratória se tornou a Vox to You. E resumindo, hoje são 120 escolas, mais de 30 mil alunos. É uma rede que está por todo o Brasil, gerando empregos, 700 empregos. E estamos começando. A minha vida é sempre movida a criar projetos, colocar de pé. Eu estou sempre sonhando em fazer algo melhor, algo inovador. Na área de saúde também montei uma empresa chamada Viplan, que a gente tem como objetivo tornar doenças crônicas opcionais, diabetes, Alzheimer, câncer, hipertensão. Então a gente foi investir em laboratórios, tecnologias, testes moleculares inteligentes, para as pessoas entenderem a predisposição dela ter algumas doenças e o que ela precisa fazer para evitar. E como é que surgiu essa ideia dessa nova empresa? Essa é um pouquinho da área de educação. Na verdade, como eu comecei com saúde, eu sempre fiquei assustado de ver as pessoas ficarem doentes e entrarem nas farmácias para comprar remédio. E aí surgiu a ideia, eu descobri um mineral chamado litotânium, que é uma alga marinha com 74 minerais, que são biodisponíveis, biocompatíveis. E aí montamos, né, essa empresa para vender essa alga marinha e reuni uma equipe de pesquisa e desenvolvimento para trazer o que tem de melhor em relação a teste molecular. E aí começamos a empresa faz um ano, e a empresa, o grande lance, né, é que você pode hoje descobrir a sua predisposição a ter algumas doenças e o que você precisa fazer para evitá-las, além de entender também as vitaminas e os minerais que o seu DNA, que o seu corpo precisa para você viver bem com imunidade e também longevidade. Teve uma cientista que ganhou um prêmio Nobel que ela descobriu que o envelhecimento ele está relacionado ao encurtamento dos telômeros. Então, para simplificar para o público, né, tem o DNA, tem o cromossomo, que é o DNA condensado, e tem os telômeros que protegem teu cromossomo. Tem um teste molecular nosso que a gente calcula a tua idade biológica. E as nossas nutricionistas
especializadas em genética, passa para o cliente o tipo de alimento que ele deve evitar, o tipo de alimento que ele deve ingerir e também a suplementação para retardar o envelhecimento. Que maravilha, inovadora. Aí hoje eu tô como CEO dessas duas companhias que eu fundei, a Vox2U e a Viplane, na área de educação e na área de saúde. Então passo grande parte do meu tempo aí trabalhando para deixar esses dois legados. E a comunicação desde sempre, infância, era daquela criança que já abordava outra e vamos brincar? Como é que era? Ô Bia, acho que eu sempre fui meio cara de pau, sabe? Eu sempre fui... Eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas que eu para aprender alguma coisa desde criança. E aí, na verdade, eu percebia que a oratória é uma ferramenta que você tem o poder de salvar uma vida, de destruir uma vida, de você fechar um negócio ou perder um negócio. Verdade. Então, desde o começo, eu comecei a prestar muita atenção à maneira que eu me expressava e o poder que as palavras têm. Com certeza. Você pega desde criança, né? Que a criança tá com a mãe no supermercado. Ah, eu quero esse chocolate. A mãe fala não. Aí a criança insiste de novo até a mãe ceder. Então, desde criança, a gente tem esse espírito de venda, né? De você querer convencer seus pais, querer convencer alguém da família. Eu sempre fui movido a isso, mas foi por acaso, né? Porque eu comecei a empreender mesmo com farmácias. E aí, na empresa de eventos empresariais, que na época eu criei porque eu queria aprender com empreendedores, levar empreendedores. Então a gente levava Luiz Helena Trajano para dar palestra em Cravinhos. Olha só, Carlos bacana. Wizard em Ribeirão. Então, eu tô com 32 anos. Há 10 anos atrás a gente já tinha esse movimento de reunir empresários. E aí daí que saiu a oratória, porque eu via que muito empresário não conseguia se comunicar bem, vender o teu produto, o teu serviço. E aí criamos um curso de oratória para atender essa demanda. Por acaso eu tive uma sorte de ir para os Estados Unidos, a convite do Flávio Augusto, da WhatsApp. Em 2014, tinha alguns franqueados ali da escola de inglês, da WhatsApp especificamente, e eu percebi por que não oratória, né? Se fizeram grandes redes de escolas focadas em inglês, por que não ter uma no Brasil 100% focada em oratória? E aí nasceu a Vox2U em 2015. Que maravilha. E o nome? O nome vem de voz para você, mas o Vox2U, nós sempre trabalhamos para criar uma marca moderna, estilo Google, que não tinha no dicionário. Marcante. Foi essa a ideia. Fomos muito felizes aí no nome. Mas empreender é sempre um desafio. A gente sempre erra muito, fracassa muito, para depois acertar. Em relação à metodologia, por exemplo, se a gente pegar um curso tradicional e a metodologia da escola, qual que é o grande diferencial que vocês distribuem aí nas unidades? Olha, eu desde o começo me cerquei de profissionais que desenvolviam um método de ensino para fazer o nosso. Então, profissionais que trabalhou, por exemplo, na própria KNN, na CNA, no Augusto Cury, que ele tem um método de ensino da Escola da Inteligência. Contratamos profissionais que foram na Vox2U ajudando uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, ajudando a gente a criar um método próprio. E hoje desenvolvemos talvez 80 técnicas, 40 aulas, 140 dinâmicas, eu acredito que só tem ali na Vox2U, né? E o Luiz ficou único. iniciou ali a primeira unidade, foi professor, foi mentor. Como é que você passou também, Muito né, bom. por essa metodologia? Na primeira unidade eu atuei muito como gerente comercial da unidade. Olha só. Porque eu acreditava que o pedagógico... Na época eu tinha um sócio que também atuava no pedagógico e eu atuava no comercial. E, obviamente, como a gente fazia muita matrícula, chegava determinado tempo que não tinha professor, eu acabava dando aula também. Mas eu nunca fui um bom professor. Eu me considero um vendedor, sempre adorei vender, sempre gostei muito de troca transacional, né? Que é aquela produto e serviço para um lado e dinheiro para o Do outro. outro. E é o que eu sempre recomendo para muito empreendedor que quer começar a empreender. Vai vender seu produto ou serviço. Tem que se dedicar muito em vendas. Senão muito sonho vira pesadelo, porque você pode ter um produto, pode ter um serviço, mas se não tiver esse fanatismo por vendas, o negócio pode quebrar. Então, a primeira escola nossa, eu fui gerente comercial, formei os vendedores. Vendedores esses que estão comigo até hoje. Alguns viraram gerentes, outros viraram diretores, até sócios. Então, o empreendedor ele tem que ter uma disciplina para formar pessoas, para vender o produto e, obviamente, ter um produto de qualidade. Senão, também não adianta. Eu sempre fui obcecado por ter o melhor produto. Essa foi a essência. Quando a gente desenvolveu o método da Vox2U,
já existia oratória. Aristóteles falava de oratória há centenas de anos atrás, então não foi algo que nós inventamos. Mas eu percebia que o mercado tinha um gargalo, que ninguém tinha escalado com esse produto ainda, e o que tinha no mercado era produtos muito curtos, onde o aluno fazia 1 mês de aula, 10 aulas. E eu acredito que toda capacitação é igual correr uma maratona. Quando você vai correr uma maratona, você precisa treinar 30, 40 quilômetros por semana, durante 7, 8 meses, para ficar pronto para correr uma prova de 42 quilômetros. Constância. Exatamente. Foi o que nós fizemos com a Vox2U. E até assim, falando na sua visão como empresário, quais são as dificuldades hoje que você encontra na expansão dessas filiais? Você fala assim, é um ponto-chave, porque você falou que tem muitas unidades aqui já no Brasil, né? Então, assim, para ter essa expansão, até no início, como é que foi para você já introduzir uma escola de oratória que era algo inovador aqui no conteúdo empresarial? Grande parte dos nossos franqueados foram alunos. Olha que então, maravilha. A gente foi crescendo meio que organicamente. O Sérgio aqui de Patos de Minas, ele foi lá em Ribeirão Preto fazer um curso de oratória. Que bacana. Então ele foi aluno, foi tocado pela metodologia. Ele, como um bom advogado, sabe como a oratória é fundamental para um advogado, foi lá como aluno. E depois disso ele falou, quero levar a Vox2U para Araxá ou para Patos de Minas. Lá quando ele fez o curso, em 2017, ele já tinha essa meta de trazer a Vox2U aqui para Patos. E isso se repetiu em várias unidades. O aluno que quis se tornar um franqueado. Foi assim, quando você tem um produto que os clientes se tornam fãs, eles acabam criando um senso de pertencimento pelo negócio, pelo produto, pelo serviço, e aí fica mais fácil o empreendedor crescer. E falando em estrutura, né? A gente vê aí a Vox2U, um ambiente assim tão descontraído, leve, cheio de frases dinâmicas, Sim. O pódio ali para incentivar. Você que elaborou ou teve a ajuda de alguém para te ajudar nessa estruturação, que traz, de certa forma, um ambiente de fortaleza, onde a gente se sente seguro realmente para comunicar. Sempre um time, Bia. Eu acredito que o empreendedor, daqui a pouco eu vou dar uma palestra e vou até falar isso. Eu acho que não existe o Superman empreendedor. Eu acredito que todo grande projeto, quando cresce, sempre tem um time muito bom fazendo a coisa acontecer. Então, eu sempre me cerquei de gente melhor que eu. E aí as coisas vão acabando fluindo. Só que nós temos que, como empreendedor, respeitar o tempo de maturação do colaborador. Porque o empreendedor que tem a ilusão que vai encontrar pessoas prontas, vai acabar fracassando. As pessoas prontas não existem, você precisa formá-las. Verdade. E eu sempre gasto energia formando pessoas, porque eu sei que sozinho eu não vou construir nada. Uma mão ajuda a outra. Exato. Tem que ter gente boa tocando, fazendo acontecer, bem remunerada, Com certeza. inspirada pelo propósito. E aí quando você tem um time que você cria lealdade, pacto e honra, as coisas acabam fluindo de uma maneira mais natural e o negócio acaba crescendo. Sozinho ninguém faz nada. Verdade. E conta pra nós um case de sucesso advindo da oratória. De oratória? A gente tem grandes oradores, desde políticos, mas eu não quero falar de políticos aqui, mas... Já passou. Foco na Copa. Olha, por exemplo, eu tava vendo as palestras agora aqui de empresários, né, que passaram por aqui, João Apolinário, agora tá ali o Ricardo Eletro dando uma palestra sensacional. É o poder da oratória, né? Você tá ali, você inspira as pessoas, Com certeza. você toca o coração. Então a gente tem grandes exemplos no Brasil e você que tá aí ouvindo, é questão de treino, de disciplina. Eu sempre falo que as pessoas não têm medo de falar em público, as pessoas têm medo de falhar em público, medo do erro, medo do julgamento. Então a gente tem que enfrentar. E com isso você vai ter resultado. Dificilmente você consegue vender bem, liderar pessoas sem uma boa comunicação, sem uma boa oratória. Então treinem, que isso faz uma diferença colossal. Já dá uma dica aí pra quem tá nos assistindo, um exercício que poderiam fazer. Claro, primeiro, eu acredito muito em o poder da voz. Todo mundo tem vício de linguagem e às vezes não percebe, né? Tipo, né? Tá, tipo. Então, primeira dica, procure usar pausas. Porque com as pausas, a tua fala fica mais coloquial, mais impactante. E você vence alguns vícios de linguagem que todos nós temos. Outra, ainda nessa mesma essência de modulação de voz. Quer encantar uma pessoa, diminui o tom da voz. Quer chamar para ação, aumenta o tom. Então, modular a voz também é muito importante.
pausas, modulação de voz, linguagem não verbal, porque o corpo não fala, o corpo grita. Então é muito importante numa apresentação, numa reunião, você usar a tua linguagem não verbal. E sempre trabalhar também numa apresentação, ou até num podcast, quando você vem para um podcast, procurar fazer um roteiro de uma apresentação, para você conseguir deixar a mensagem da maneira que você deseja e conseguir impactar as pessoas. Eu sempre falo que uma apresentação tem que ter introdução, assunto central e conclusão para realmente gerar mais impacto. Então, um roteiro sempre é muito importante. São dicas simples, mas na hora que você coloca em prática, faz uma diferença colossal. Isso, foram absorvidas. Ô Luiz, e vamos falar de pessoas agora. Sua parceria com o Zezé de Camargo. Como é que foi pra você ter a parceria? Legal. Como é que surgiu? Você tá antenada, hein, Bia? Ixi, eu estudei o Luiz todo agora. Zezé de Camargo é um grande cantor, pessoa que eu admiro muito. Por acaso, nós recebemos uma demanda de treinar a Gra, a esposa do Zezé. Olha só, lá na casa que do legal. Zezé. Então a gente foi lá pra treinar oratória. O Igor tava também, o filho, a esposa, a Nora. E ali no treinamento de oratória, eu levei um professor. E o Zezé sabia que ele ia estar ali, né? Aproveitei e fui lá pra acompanhar o treinamento e também pra conhecer ele. E por acaso a gente tava ali, enquanto tava tendo treinamento, a gente ficou conversando, tomando café. E me deu um clique ali na hora que eu falei, Zezé, a gente precisa criar um método de ensino de empreender baseado na tua história. O Zezé olhou pra mim e falou, mas como assim? Eu falei, cara, você tentou cantar dos seus 7 anos de idade até os 28. Lançou 4 discos que não deu em nada. O 5º disco com 28 anos que estourou, que foi o É o Amor. E de lá pra cá teve uma constância muito grande. Hoje o Zezé, se ele quiser, ele faz 4 shows sem repetir a mesma música de tanto sucesso que ele tem. Ele tem mais de 80 grandes sucessos. E aí nós transformamos esse lado artístico dele para uma linguagem para quem quer empreender. Então Conta pra nós, dá um spoilerzinho aí, como Exato. é que é um curso de É um longa curso duração? online. Não, é um curso online bem democrático. A gente vai lançar isso provavelmente mês que vem, ou em janeiro agora, de 2023. É onde o Zezé e eu estamos ali, baseado na história do Zezé. Quem assistiu o filme Filhos de Francisco viu como é uma história de superação. Nós transformamos isso num método com dicas úteis e práticas para o empreendedor. Então, é o empreendedorismo do mundo real, né? De alguém que fez acontecer. Imagina você persistir 23 anos para colocar teu sonho de pé. A maioria acaba desistindo do caminho. Com certeza. E depois que você consegue, como que você faz para ter constância? Quantos artistas nós conhecemos que foi um artista de sucesso de apenas uma música? Verdade. Que também é muito difícil. E o Zezé não. O Zezé ele teve uma trajetória de... Ele foi superando os seus próprios recordes. Então esse curso ele é mais especializado para os empreendedores. Para quem está empreendendo e para quem almeja empreender. Mas o curso tradicional também da Vox2U de oratória é a mesma performance de metodologia ou não? Não, aí já é uma edtech que nós estamos lançando, que vai ter o curso do Zezé nessa edtech com outros empresários também. Não está relacionado à escola da Vox2U em si. É um projeto que a Vox2U está desenvolvendo, mas como edtech. Que maravilha. E 2023, muitos planos vindo por aí? Muito. Eu tô sempre focado em melhorar os projetos, né? A gente tá lançando um aplicativo de oratória, ainda agora em 2023. Legal. A Aviplan, a gente tá investindo muito em pesquisa para ter os melhores suplementos e os melhores testes moleculares para realmente... Imagina você com 85 anos, Bia, a todo vapor, trabalhando, produzindo. Quero. É isso que nós queremos proporcionar com a Aviplan e com a Vox2U. Suprir esse gargalo educacional. Hoje o jovem está crescendo no celular, não se comunica, não olha no olho. Então nós desenvolvemos agora também o Vox2U Kids e Teens para criança, para desde cedo a criança já conseguir vir aqui para um podcast, se comunicar, olhar para a câmera sem medo, usar técnicas de oratória e com isso ter mais musculatura emocional, que eu acho que é o que grande parte das crianças e dos adultos precisamos da musculatura emocional para enfrentar os desafios dessa jornada chamada vida. E já está funcionando já ou é um plano? O Vox Kids e Teens está funcionando em 7 operações, são 7 operações. Das 120 escolas, 7 escolas foram escolhidas para lançar com a franqueadora esse produto. E em breve, agora em 2023, por todo o Brasil. Que maravilha! E conta pra nós agora, falando de filial, sobre a filial Unidade Patos de Minas. Patos de Minas é uma unidade de sucesso, tá agora no final do ano, em janeiro faz 1 ano de operação.
O Sérgio já está de olho em Araxá para montar a segunda unidade. E quem está aqui, vá lá fazer uma aula gratuita. Ó. Você que está ouvindo o podcast, uma mentoria gratuita para conhecer, para já treinar a oratória. São 80 técnicas que você... O grande diferencial da Vox2U, e você pode ver aqui em Patos, é que você não fica sentado vendo um professor falar e depois vai fazer uma prova. Não. Toda a aula ela é muito prática. Então o aluno treina linguagem não verbal, modulação de voz, storytelling, apresentação no estado da arte, como que faz um roteiro de uma apresentação de uma maneira impactante na prática. Então toda aula o aluno vai para o palco 3, 4 vezes, é filmado, compara o primeiro vídeo com o 8º para ver a transformação que ele teve e com isso ele consegue realmente ter um resultado muito satisfatório, porque às vezes a gente faz curso e não coloca em prática. O diferencial da Vox2U é que o aluno ele sente o ROI, o retorno do capital investido, logo na primeira aula, porque ele praticou a técnica e no dia seguinte ele já estará colocando em prática com a mulher, com o marido, em casa, o advogado na hora de fazer uma sustentação oral na frente do juiz, o arquiteto, o engenheiro na hora de apresentar projeto. O tempo todo nós estamos usando a palavra. Eu até brinco, eu falo que escova de dente, pasta de dente eu uso 3 vezes por dia e a palavra oratória eu estou usando a cada minuto, a cada segundo. Verdade. Então, é bom a gente treinar. Ô Luiz, e falando de network, de pessoas, nós falamos aí do Zezé de Camargo, como é que foi sua ligação com o Ike Batista? Essa amizade já surgiu através dos negócios? Conta pra nós. Eu, quando era jovem, acho que ainda sou jovem, mas com 19 anos, há 12, 13 anos atrás, eu gostaria muito de estar próximo de empreendedores para aprender a empreender. E lá na época, no interior de São Paulo, era um pouco fechado. Eu peguei a revista Forbes, estava o Jorge Paulo Lemann, o Ike Batista, entre os primeiros ali do Brasil, e coloquei na cabeça que eu tinha que aprender com eles. Na época eu mandei um e-mail pro Grupo EBX, eu não sei quem foi o maluco que encaminhou pro Ike, e aí ele me convidou para ir lá, tomar um café com ele, almoçar com ele, e foi onde surgiu uma amizade ali em 2009. Ele era o Vox2U nem estava em pensamento. Não, eu tinha farmácia na época. E o Ike já era o primeiro da Forbes, na época era o 7º brasileiro mais rico do mundo. Era o 7º homem mais rico do mundo. E foi muito legal, porque eu aprendi muito com ele, me inspirou bastante. Assim como o Jorge Paulo Lemann também me recebeu. Então, mas como é que foi esse primeiro contato? Você tão jovem, ter acesso a uma pessoa assim, que a gente tem uma admiração, inspiração como empresário, e já chegar e ter essa intimidade, ficou nervoso? Como é que foi? Não, na verdade eu sempre fui muito cara de pau. Então eu mandei e-mail pro grupo, algum maluco encaminhou pra ele, e aí me recebeu ali. Foi natural. E eu sempre fui muito curioso, né? Eu acho que a curiosidade, o conhecimento liberta, né? Você buscar conhecimento te liberta. Então eu sempre fui tentando entender o que tinha por trás dos projetos que estavam sendo colocados de pé. E acho que isso acabou chamando a atenção de grandes empresários que me receberam, né? Ike, Lemann, Flávio na época. E consegui pegar um pouco de bom de cada um deles e colocar em prática nos meus negócios. E mantém a amizade até hoje? Bastante, muito. E os negócios? Também, a gente sempre faz, sempre acaba misturando negócios e amizade, né? Com certeza. E agora a gente falou isso um pouquinho aqui sobre a sua relação, mas conta pra nós como que é a sua visão em relação ao network, a importância que ele tem, assim, para gerar novas conexões. Eu acredito que o network ele é fundamental para todo empreendedor, porque você precisa de pessoas para trabalhar para você, para comprar o teu produto, para comprar o teu serviço, para você... Enfim, somos seres... Nós nascemos para se relacionar, então o relacionamento é fundamental. O que eu gosto só de complementar quando alguém me pergunta isso, é que como eu tive um relacionamento muito bom com bilionários, né, com vários deles, às vezes as pessoas ficam pensando só em se relacionar nesse nível. Só que talvez não são essas pessoas que vão investir no teu projeto ou comprar teu produto ou teu serviço. Porém, por isso que é importante você se relacionar com todo mundo, principalmente com quem é teu público-alvo. Isso sempre me ajudou. Na Vox2U, o público-alvo sempre foi empresário, porque o empresário precisa vender, precisa liderar, então ele precisa usar a oratória. E aí no começo da operação eu estava onde tinha evento de empreendedorismo, o Luiz estava ali, ou palestrando, ou dando mentoria, ou assistindo o evento. Então o network é fundamental, relacionamento é fundamental, tanto para você encontrar gente boa no mercado, mas também para encontrar os seus clientes. E, obviamente, se você conseguir falar com mentores, também é fundamental. Inclusive, quem quiser meu WhatsApp, eu passo aqui sem problema nenhum, porque eu sempre gostei também de ajudar quem está começando a empreender, quem está procurando investimento.
A gente sempre Que tá bacana, aberto. dá um a isso. incentivo É lógico. para criar novas oportunidades também. Exatamente. E me conta, Luiz, empreendedor, novo empreendedor em outra área agora. Como é que fica a questão familiar, entretenimento, lazer, rotina corrida de palestrante? E aí? Acho que com disciplina você consegue fazer tudo, né? Eu consigo ter meus filhos, aproveitar meu tempo com eles, mesmo trabalhando 14, 15 horas por dia. E também não abro mão do meu esporte. Todo dia, ou eu corro 5, 6, 10 quilômetros, ou eu jogo uma partida de tênis. Eu acredito que você saber equilibrar... Eu acredito que a palavra equilíbrio também não existe, né? Eu sempre fui muito devoto do que eu faço. Eu sempre tive muita devoção nas empresas, nos esportes e na família. Mas dá tempo para fazer tudo. Obviamente que quando você está começando uma empresa, você tem que abrir mão de alguma coisa. Isso é normal. Eu acredito que é fundamental até para você conseguir ter resultado. Mas eu acredito que hoje eu consigo ter muita disciplina. Então, sempre estou fazendo meu esporte, sempre estou brincando com a minha filha e trabalho talvez 14, 15 horas por dia, todo dia. Consegue conciliar. Muito. Gente, voltando aqui um pouquinho, em relação à Vox2U ainda, como que é a parte de gestão, né, para entender um pouquinho melhor? Por exemplo, o seu filiado, vamos usar aqui a unidade de Patos de Minas. Essa gestão, ela é feita pela sua própria sede ou você dá autonomia para os afiliados? Como é que funciona essa gestão dos afiliados de unidade? Muito boa essa pergunta. Franquia. Como que funciona uma franquia? A franqueadora, que é o meu caso, tem que desenvolver produto, melhorar o produto, deixar o produto no estado da arte cada vez mais e investir em marca. E o franqueado, nós temos a obrigação de transferir o know-how para ele ser o gestor e operador. Então, esse franqueado que compra uma franquia da Vox2U, ele vai para Ribeirão Preto fazer a universidade do franqueado, onde ele vai aprender empreendedorismo, vendas, liderança, cultura. O professor vai para Ribeirão acompanhar a aula, aprender a dar aula. Esse professor tem o portal do professor com as 80 técnicas, as 40 aulas e as 140 dinâmicas gravadas para ele continuar o aprendizado. Tem treinamento com o meu time pedagógico toda semana, constantemente. E aí a grande essência é transferir esse know-how. Assim como gestão, vendas, liderança, esse é o nosso trabalho como franqueadora, né? Transferir o know-how. Mas a gestão, a operação é do franqueado local. E tem um limite, por exemplo, de funcionários? Ou não? Isso fica a cargo de cada gestor não, aí tem tomar liberalidade? Ele tem que seguir, né? Uma unidade da Vox2U, ela tem que ter um líder comercial, 2 vendedores, até 3 vendedores, 2 professores, administrativo. Tem todo um sistema de franquia que o franqueado tem que seguir para dar certo. E o bônus? Qual é o diferencial para eu poder adquirir uma unidade, uma franquia da Vox2U? Eu tenho aí, não sei, um prazo a mais para pagar? Eu tenho a possibilidade de ser sócio? Como é que funciona? Olha, muitas pessoas procuram uma franquia porque já é um projeto que já deu certo. Empreender é muito difícil no Brasil, né? Você criar um modelo de negócio, você conseguir realmente fazer o seu produto, é muito complicado. Então, uma franquia já vem pronto o modelo de negócio, já tem uma fórmula de como dar certo, e o franqueado compra esse know-how. Por isso que é importante. Porém, é muita ilusão, tem gente que acha que franquia é só colocar o dinheiro. Uma Vox2U, por exemplo, o investimento é em torno de R$250 mil, e tem pessoas que têm a ilusão que vai comprar, colocar o dinheiro para trabalhar e as coisas vão acontecer naturalmente. Não, tem que ter um líder ali operando, empreendendo junto, fazendo o negócio acontecer. E não impede, por exemplo, eu ser de Patos de Minas e ter uma unidade em outro local? Sem problema, a gente tem franqueados que tem... Eu tenho franqueados que tem unidade que é de Araraquara e comprou franquia em Natal, por exemplo. Olha, já viu que o negócio deu certo e investiu. Exatamente. Que o bacana. Brasil é muito rico, né? Tem muita oportunidade. O Brasil só não cai no buraco porque ele é maior que o buraco. Será que a gente concorda, hein? Todo vai. Brasil. Brasil, olha, brasileiros, esquece política, vamos trabalhar porque tem muita oportunidade nesse país. Um PIB maravilhoso, as pessoas com sede de consumir, com sede de aprender. Então tem muita oportunidade. Eu tenho muito amigo meu que foi empreender lá fora, nos Estados Unidos, e ficava criticando o Brasil, voltou correndo pra cá porque viu tanto que é bom empreender no Brasil. Olha, que beleza. Então quem quiser comprar uma franquia da Vox2U, entra lá no site, o time de expansão vai te atender.
é uma oportunidade muito interessante para quem quer empreender também, né? Isso. E, Luiz, vamos finalizando aqui já o nosso podcast. A gente está chegando ao final. Ainda tem umas 3 perguntinhas para eu te fazer. Vamos falar aí um pouquinho da estrutura de Patos de Minas. Você já esteve aqui, aproveitou o evento, foi lá conhecer? Como é que foi? Tô indo na unidade amanhã. A gente já Ótimo. recebeu, teve diretor que veio, consultor de operações que veio. Que Como tem bacana. 120 operações, eu tô devendo visita para muita escola, viu? Assumindo em público. Patos de Minas é a primeira vez que eu venho. Olha. Cheguei hoje de manhã, vou dar a palestra aqui. Amanhã de manhã estarei presente na escola, conhecendo a estrutura. Os alunos estão apaixonados, porque realmente tem um time ali com brilho no olho, com vontade de fazer acontecer. E consegue realmente entregar um produto de muita qualidade. Então, quem quiser conhecer, Vox2U Patos, são 80 técnicas de oratória que são transformacionais. Com certeza. E aí, Patos de Minas precisa disso, desse fomento pela comunicação. Sim. E a Vox2U traz isso muito bem elaborado, não só pela metodologia, mas também pela estrutura que contém até os mentores, são muito capacitados. Eu já participei de um workshop na Vox2U e adorei. Subi lá no palco, me deu uma segurança para estar aqui hoje, já construindo aí o BiaCast. Fantástico. E parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Continue sonhando e realizando, que é isso que o Brasil precisa. Amém. Luiz, aqui a gente tem um quadro que eu falo 3 palavras e você me responde ou com palavras ou com frases. Tá bom. Beleza? Vamos lá. Medo. Medo é muito importante você ter prudência, né? Medo é fundamental. Todo mundo tem medo. Negócios. Negócios sempre tem que acompanhar com uma corrente do bem. Sempre faça negócios se doando e com pureza. Filha. Filha, bênção de Deus. Ah, parabéns, né? Obrigado. Papai aí. Luiz, deixa agora uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, falando e dando uma dica para eles iniciarem os negócios, para não terem receio da comunicação, que isso é possível mudar através da transformação da educação da escola de oratória. Olha, eu acredito que quem quer empreender, busque sempre fazer o bem. E Papai do Céu nos deu um dom que é o dom da pureza. Sempre seja puro, não fique querendo tirar vantagem. Faça o bem, entregue seu melhor produto. Não tenha medo de fracassar. Eu acredito que todo grande projeto ele é feito de muito fracasso e não de sucesso. Você precisa fracassar para conseguir atingir suas metas. E, obviamente, sempre procure se aperfeiçoar, buscar conhecimento, pois o conhecimento liberta e vai fazer uma diferença colossal na tua vida. Muito bem, Luiz. Muito obrigada Eu pela que agradeço, sua participação. parabéns. Foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Bia. Volte sempre. Muito obrigado. Espero contar com você também lá na escola de Vai oratória. ser um prazer. A gente quer realmente que isso venha agregar e crescer Obrigado. ainda mais a nossa cidade, que precisa de uma referência para ainda mais fomentar não só a comunicação, mas o empreendedorismo Muito também. obrigado, Bia. Parabéns. Muito obrigada a você que nos assistiu, o meu agradecimento, continue conosco, temos muitos episódios vindo por aí. Agradeço em especial a nossa patrocinadora desse episódio, a Escola de Oratória Vox2U, da unidade Patos de Minas, localizada na Avenida Padre Almir, número 100. Você não vai perder a oportunidade de se formar na escola de oratória maior e melhor da América Latina. Então, já entra aí no Instagram da Escola Vox2U, Unidade Patos de Minas, e se inscrevam para os próximos workshops, participem também de uma aula que a própria escola fornece para os alunos terem aí esse contato com a comunicação. E lembre-se, você pode ser mais!